Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários assuntos no programa de hoje, mas vamos embalar logo no nosso primeiro tema, que é a passividade do meu pai. Ouvinte falando aqui, ó. A passividade do meu pai fez com que eu assumisse o lugar dele em nossa família. Mamãe não resolve nada sem mim. Isso está me destruindo por dentro. Hoje eu sou assim muito ansiosa, controladora e muitas vezes insegura quanto à ação de Deus. O que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais? Quais os prejuízos de uma intervenção de valores dentro da família? O que um filho deve fazer quando percebe que está deixando de ser filho? Quais as funções de cada membro da família segundo a Bíblia? Quantas perguntas, hein, pastor Ailton Desidério? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, colegas, irmãos debatedores, ouvintes, um prazer poder estar aqui. Eu creio que o debate, como sempre, há de ser muito enriquecedor, esclarecedor. Vamos dar aí a nossa contribuição. Eu quero ouvir a contribuição do senhor, pastor, inicialmente sobre a passividade do pai da nossa ouvinte. É comum isso acontecer? E neste caso, curiosamente, quem assume a paternidade é ela, quem assume a liderança da casa é ela, nem é a mãe, nem o pai. Às vezes quando o pai não assume, a mãe vai lá e assume, mas nesse caso nem o pai, nem a mãe, quem assumiu foi ela. A família, ela pode ser vista como um sistema. E dentro desse sistema família existem os papéis. Então tem um papel do esposo, que ao mesmo tempo, se tem filhos é o esposo, é o pai, tem um papel da esposa, que é, se tem filhos é a mãe dos filhos. E infelizmente o que nós temos visto na desconstrução da família é uma questão de uma inversão desses papéis, é uma questão da anulação desses papéis. Já os dados estatísticos apontam que na constituição da família brasileira, alguma coisa em torno de uns 50% tem a direção das mulheres. Então, infelizmente, isso acontece. O desafio é como você, frente a um espaço que está vácuo, né, está vazio, quer dizer, você poder lidar sem transferir-se para esse espaço, que é o caso dessa ouvinte. Ela viu um espaço vazio e aí então ela foi como que sugada para lá, ela foi levada para lá, tá? Então, esse é um desafio, como poder não ocupar o papel do pai, do esposo, mas dar contribuição, porque o filho não pode ocupar esse papel e vice-versa, né? Papéis dentro do sistema da família, eles não podem ser assim incorporados pelo outro. Então, é um desafio. Ô, pastora Emanuele Lisboa, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, pastora, seja bem-vinda. As mulheres vão assumindo aqui, especialmente nesse caso, em que a filha vai e assume. Você vê que ela, por conta disso, ela disse que ela começou a ficar muito ansiosa. Pra mulher falar que tá ansiosa, porque realmente deve estar muito ansiosa, né, pastor? Porque em geral a mulher já é ansiosa, né? Ansiosa, controladora e muitas vezes insegura quanto à ação de Deus. De alguma forma, essa ausência produz nela até consequências espirituais. É isso, pastora? Bom dia, JR. Bom dia, amados debatedores. Essa mesa sempre seleta. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. E esse tema é um tema que acontece realmente, como o pastor disse, é um tema em que é uma realidade da nossa sociedade atual, em que os valores realmente estão invertidos, mas o que eu tenho a dizer é que essa ouvinte,
ela na verdade ela não está suprindo o papel do pai. Ela está simplesmente zelando pela mãe. Na verdade, ela não está ali para poder inverter um papel, mas sim para zelar por ela. Porque diante da ausência, da omissão do pai, ela toma a frente como uma posição de uma filha. E é claro que o que nos traz é que ela está sobrecarregada. Ela ter assumido essa responsabilidade está gerando para ela uma sobrecarga, um sobrepeso sobre a vida dela, e ela não está tendo uma inteligência emocional para lidar com essa situação. Ela não está conseguindo colocar na balança a razão e as emoções para lidar com essa situação. E o que eu queria deixar claro é que 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: contudo, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que o descrente. Ou seja, ela está assumindo não o papel do pai, mas um papel de serva. Nesse momento eu vejo ela como assumindo o papel de servidão. E foi esse legado que Cristo nos deixou aqui. Pastor Alex Pinheiro Soares, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, pastor Alex? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores, bom estarmos juntos. Eu concordo desde que os lugares não sejam tomados. Eu entendo que Deus, como o pastor Ailton falou, desenhou um papel para cada um lugar para cada um, o lugar do marido, o lugar da mulher, o lugar dos filhos. Mas eu entendo que em determinados momentos da vida, os filhos acabam assumindo um papel do pai. O papai passa por um problema de saúde, o papai passa por um problema de depressão, de crise emocional. E aí os filhos têm que cumprir esse papel, desde que ele cumpra o papel, mas reconheça o lugar do pai. Reconheça que ali é uma autoridade, ali é o papai. Agora, me preocupa quando o filho toma o lugar do pai pela omissão do pai. Por o pai não reconhecer o lugar dele, não saber porque ele foi chamado como pai. E aí isso é preocupante. Né, essa falta de posicionamento familiar. Mas quando há um problema na família, por questões de saúde, por questões financeiras, eu conheço histórias de filhos que ganham mais que os pais, né? E esses filhos acabam sendo os supridores financeiros da família, né? E aí pode se tornar um problema na frente, porque eu entendo que, às vezes, o filho sendo o supridor da família, a mãe não quer que o filho case, porque se casar vai deixar de colocar o dinheiro que colocar. Então, é isso que precisa ser desenhado de forma bíblica, reconhecendo cada um o seu lugar, mas às vezes eu entendo que tem momentos que cada um acaba assumindo o papel um do outro, sem perder os valores que a Bíblia nos ensina. Pastor José Magalhães Furtado, o mais novo aqui da nossa mesa. Obrigado pelo o nosso menino da mesa de hoje. São quantos netos, pastor? 14. 14 netos. Que maravilha. Bom dia, bem-vindo, pastor. Qual a opinião do senhor sobre o tema? Que alegria poder estar aqui cooperando nesse debate tão esclarecedor. Eu não sou tão radical na compreensão dos papéis da família. Eu trago isso para o corpo. Se meu braço direito não pode funcionar, o esquerdo não faz mais do que obrigação suprir o papel do outro. Isso é corpo, isso é natural. A família, na questão da individualidade, eu não quero ocupar o lugar do outro. Eu não quero somar nos recursos da família para que a família tenha uma vida. Eu estudei para isso, só que esquece, né? Pelo menos no meu caso, de acordar 5 horas da manhã para ajudar meus filhos quando não sabiam matemática ou química ou física. Né? Com todos os meus 5 eu fiz isso. Né? Então, por que eu fiz isso? Porque eu sou família, sou parte. Né? Então, não é nada mais natural do que o pai ajudar aquele filho que não está querendo ir na escola dominical. Aí ele diz, vamos, vai ser bom e tal, né? Sobretudo aquele pai que tem mais diálogo, né? Vai convencendo, mas na frente o garoto diz, que bom que o senhor me ajudou. Né? Então eu acho que a querido ouvinte, como boa parcela dessas novas gerações, não quer ocupar o lugar do outro, não quer somar financeiramente para o bem-estar da família. Eu fiz, eu estudei, eu não sei o que. Menos um pouquinho. Nós somos um corpo, nós somos parte. Ouvinte dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô passando por isso, minha gente. Minha mãe não me deixa viver
A minha vida, ela se tornou a minha filha, o amor dela me sufoca. Tenho 33 anos, JR, abri mão da minha vida por ela, nem casei, nem tenho filhos, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando. Vocês falaram sobre este aspecto aqui, inclusive que envolve esta nossa ouvinte que acaba de nos caminhar aqui seu WhatsApp pelo 968038319. E quando vocês falam do lugar de cada um, não sei se todo mundo entende esse lugar de cada um. A pessoa sabe, aquele ali é o pai, esse aqui é a mãe, esse aqui são os filhos. Acho que isso aí todo mundo sabe, mas o papel mesmo, até onde pode ir, o que não deve, o que não convém, o que não pode, enfim. JR, Pastor Ailton, vamos lá. A Bíblia tem lá no texto de Efésios, no livro de Efésios, vai deixar muito claro, né, o papel do esposo, da esposa, dos pais e dos filhos, inclusive ressaltando o seguinte, que os pais não devem provocar a ira dos filhos, porque é comum por vezes aos pais, eu sou pai de 3 filhos, já jovens adultos, dos pais acharem que sempre estão com a razão, né? E que os filhos são devedores deles. Então, na Bíblia deixa claro ali quais são os papéis dos pais, como também deixa claro, como a pastora aqui colocou, quando, por exemplo, tem uma necessidade na família. Paulo, acho que falando a Timóteo, ele diz. Qual é o papel? Vamos esclarecer, ué. Então, entendeu? Para ficar um pouco mais objetivo, a família mais composta claro. por esposo, por esposa, pelos filhos, tá? O homem como sendo aquele que vai dar a sustentação da família, supridor, tá? Né? O supridor, mas esse supridor, eu nem diria como se fosse um supridor financeiro, porque hoje tem mulheres que ganham mais do que o esposo. Mas na Bíblia era, pastorzão. Na Bíblia era. Não, tudo bem, eu vou entender o caminho que você quer seguir, concordo com o senhor. Mas biblicamente falando, o homem que supria. Sim, ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele que vai botar o dinheiro dentro de casa. Não, biblicamente. Não, eu não concordo. Eu não quero olhar com a visão de hoje. Se ela ganha mais a visão do de que hoje ele, eu entendo o senhor. Mas mesmo na Bíblia, eu não vejo na Bíblia essa questão como do homem como supridor financeiro. Não, mas a Bíblia entendeu? Explícita, eu não vejo. Adão, pastorzão, Adão, você vai, suor do teu trabalho, tu vai comer. Justamente, mas não diz que Eva não fosse colaborar. Não, Não, ela é auxiliadora, ou seja, então, mas ele é o cabeça. Se ela é auxiliadora, ela pode auxiliar completando a renda, ganhando mais, ganhando menos. Pastor, eu acho que se a mulher ganha mais do que o homem, independente se ela ganhar 10 vezes mais do que o homem, ele continua sendo cabeça da casa. Mas isso eu não falei isso. Mas eu não falei isso. Mas eu não falei isso. Eu só fiz uma distinção. Eu não falei de desonra. Pastor Ailton, para ficar claro, vamos lá, para ficar claro. Eu tô vendo o que o senhor está falando, eu tô acompanhando. Vamos lá. Vamos só fazer uma distinção, pastor Ailton, aí se o senhor quiser, entre provedor e qual a outra palavra que o senhor utilizou? Supridor. Tem diferença, pastor Ailton? O provedor, porque eles estão falando do provedor. Entendeu? O senhor está falando do supridor. Então vamos falar da mesma palavra para ver se a gente ajuda. A questão da provisão, eu só fiz uma distinção, que a provisão não pode estar restrita à questão financeira. O homem como aquele que é o homem que banca. Provisão emocional, provisão acima de tudo espiritual. Ele é um tá entendendo? O homem seu cabeça não é seu maioral. Tá? O papel da mulher está ao lado, está junto, ajudadora, né? Quando fala que a mulher, que o homem é o cabeça da família, não quer dizer que a mulher está numa posição inferior. A submissão não é inferioridade, mas está sobre uma mesma missão. Tá? E o papel dos filhos é poder honrar os pais, e o papel dos pais é poder respeitar os filhos, não provocando a ira deles. Num conjunto de família, aqui o pastor já disse, tudo é corpo e cada um dá a sua contribuição. No caso desta ouvinte, ela fala que a passividade fez com que ela assumisse. Então tem um processo que ela foi sendo levada sem perceber e agora ela está aí nessa dificuldade. O que é diferente, como ressaltou aqui também o pastor, no caso de um pai que está de idade, que adoeceu, né? E isso acontece. Os pais criam os filhos, os pais envelhecem e existem alguns momentos que os filhos precisam cuidar dos pais. Então deixa eu ver se eu entendi. O homem é o provedor, é quem traz o sustento para casa. A pergunta que eu faço agora, ampliando-a para os demais debatedores, é o seguinte: isso significa o quê?
é que a mulher não pode trabalhar? Não. Não, deixa eu perguntar, vou fazer as perguntas. Claro, é importante. Opção número 1, a mulher não pode trabalhar? Opção número 2, ela pode trabalhar, mas não pode ganhar mais do que o marido? Opção número 3, não importa quem ganha ou quanto ganha, o salário é dos dois. É isso aí, o dinheiro não é meu nem seu, o dinheiro é nosso, né? Eu acho que isso tem que ficar bem importante, bem frisado no seio familiar. O dinheiro não é do pai ou da mãe, o dinheiro é deles, é da família. Sabe o que eu acho interessante? Então nós pastor? temos a figura, não, vamos apertar, nós temos aqui a figura que é o seguinte, que o homem é o provedor, vamos lá, a despesa da casa é 1.000, o homem ganha 200, Sim. a mulher ganha 800, aí nós vamos chegar para esse homem e falar para esse, você ganha 200, ela ganha 800, mas não é meu nem seu, é nosso. Você é o provedor. Ou a gente pode dizer, vocês são os provedores. JR, justamente isso. Peraí, pastor Desidério, agora deixa eles falar, vai lá. Então, o que acontece é o seguinte, o homem, nós temos que olhar a passagem bíblica num aspecto histórico, num aspecto cultural. Nós não podemos simplesmente ignorar o avanço, né? O avanço na história e nos prender à questão da época. Na época, as mulheres não trabalhavam. Culturalmente, as mulheres ficavam em casa para cuidar da prole, cuidar dos seus filhos. Hoje... Também era a regra. Sim, mas era a regra, mas tínhamos exceções. A exceção era a mulher sair para trabalhar. Era uma exceção desses tempos. Sim, Priscila. Mas uma exceção. A regra era as mulheres serem as cuidadoras dos seus filhos. Mas hoje o que nós vemos é que as mulheres ganharam campo no trabalho. Agora, se ela trabalha ou não, se ganha mais do que o homem ou não interfere o quanto, o valor de que ela ganha. Hoje, as mulheres que ajudam seus maridos, esse casal avança muito mais, esse casal tende a conquistar muito mais. É muito importante, né? Esse casal trabalha junto em prol de sonhos, de projetos, de conquistas. Mas o homem continua sendo o provedor, não só a nível financeiro. Se nós restringirmos a só nível financeiro, nós vamos estar fazendo uma interpretação equivocada. Porque o homem é o mentor, né? Ele é o mentor, tanto na área espiritual, quanto na área de princípios, quanto na área de ensinamento. Eu não sei, pastores aqui demais, se eu vou ser claro na minha posição aqui. Por isso que eu entendo que existe o lugar e existe o papel. Porque o lugar vai ser sempre do homem e da mulher dos filhos. O papel, por exemplo, eu conheço mulheres que administram financeiramente melhor que o homem. Sim. E aí o homem, entendendo o papel, mas o lugar dele, dá para essa mulher a autoridade e dizer assim, minha filha, quem administra a conta financeira da casa é você. Você que paga as contas. Eu conheço marido que recebe salário e dá na mão da mulher. Você que administra, porque entende que é melhor. Então, reconhecer o lugar e reconhecer o papel são posições distintas. Né? Biblicamente é o lugar. No papel, dentro de casa, cada um reconhecendo suas necessidades, os seus momentos para ajudar um ao outro. Vamos ver se eu entendi. O provedor, então, não é o financeiro. Não só o financeiro. O provedor não necessariamente. Não é o financeiro. Ele pode ser o financeiro. Sim, pode. Ele pode ser também o financeiro. Sim. Mas ele não necessariamente é o financeiro. Eu quero só saber se é essa a conclusão de vocês. Assim, maridos que não recebem, que estão desempregados, então deixaria de ser provedor, deixaria de ser um para alguma cabeça. Atividade, enfim. Então, é isso, pastor Zé. Então, a voz. Eu quero ouvir o mais novo. Quero ouvir o mais novo. Vai lá. A questão do corpo. Eu fico muito chateado andando por esse país quando o homem, né, quer ignorar a formação acadêmica de uma mulher só pelo que ela é mulher. Mas para com isso. Os tempos mudam. As pessoas mudam. Então, a questão do corpo é mais importante do que a questão individual. A questão do papel que desempenha é mais importante, né, do que nós estamos focando. Então, eu entendo que a mulher, o homem, as crianças, seja ela for, somos parte do mesmo corpo e cada um coopera como pode, como deve, e deve amar e preservar o corpo. Bom, então, concordo com ele e observem que quando eu falei de provedor de tudo, como que a tendência natural
é ir para o dinheiro. Eu só fiz uma distinção que provedor não significa a pessoa que põe dinheiro em casa necessariamente, entendeu? Provedor espiritual. E qual é o papel da mulher? O papel da mulher está ao lado. A Bíblia está lá ao lado, junto, em todo o sentido, ao lado espiritualmente, ao lado emocionalmente, né? Ao lado financeiramente. Mesmo, a gente fala assim, quando a mulher não trabalha, a mulher trabalha pra caraca, entendeu? A minha esposa, nós por opção, a minha esposa trabalha em casa, né? Fez pedagogia, tudo, mas uma esposa que trabalha em casa e trabalha fora, tá? Então a mulher não trabalha. A mulher trabalha e trabalha muito dentro de casa, o homem não aguentaria ficar. É um trabalho não remunerado, mas é trabalho. Agora, deixa eu só abrir um adendo aqui, JR. Isso serve de lição para essa garotada que está nos ouvindo, que está namorando. Eu acho que essas coisas você precisa conversar agora, tratar agora, porque amanhã, quando casar, eles precisam estar bem ajustados. Questões financeiras, questão do papel, questão de auxiliar um ao outro, porque a gente vê que isso pode gerar uma crise familiar. Então, se isso não for tratado, e se isso não pedir uma ajuda externa de um pastor, de um líder, de uma autoridade para auxiliar, isso se torna uma crise para uma ruptura familiar. Então a mulher, ela é auxiliadora. Sim. Idônea. Sim. Idônea. Ela pode não ser idônea. Quando não é idônea, e pode não ser mal, auxiliar. né? Auxiliadora. Pode acontecer, ué. Não é porque ela é mulher que ela é auxiliadora idônea. É verdade. Diz que tem que ser mulher 31:10. e tem que ser auxiliadora e tem que ser idônea. Sim. Se não for as três coisas, complica. É isso? Com certeza. Sem dúvida. Tô passo a passo aqui, minha Porque filha. se ela não for auxiliadora, é uma casa subdividida. É porque ela vai Então, dizer o seguinte, olha, eu estou aqui ao seu lado, mas pode estar ao lado dele, competindo com ele, empurrando ele para trás, verdade. ou até sendo auxiliador idôneo. Quando a Bíblia fala auxiliador idôneo, não quer dizer que todas as mulheres são auxiliadoras idôneas. Que isso parece que nasce junto, entendeu? Aquela coisa inata. A pessoa, nasceu uma mulher, esta é a auxiliadora idônea. Não, tem que fazer por onde, ela tem que auxiliar. E ela tem que ser idônea, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, é mulher, a mulher sábia. E a outra é mulher tola. Uma edifica, a outra com as suas mãos destrói. Qual das duas é auxiliadora idônea? A sábia, entendeu? Claro. Então temos os papéis claros aí, homem e mulher. E a outra é uma auxiliadora inidônea. Inidônea. Né? Inidônea. Por isso que também cabe ao marido, o homem da casa, acompanhar essa mulher, honrar essa mulher, reconhecer o papel dela e numa conversa chegarem a um posicionamento dos dois. É muito fácil transferir responsabilidade. Né? Isso foi lá no Éden. Culpados, não, a mulher né? que tu me deste. É fácil. Arrumar Jogar para culpados. conta de um e dizer assim, não, a culpa é dela, a culpa é dele. Né? Então, isso cabe cada um numa conversa, do entendimento e num auxílio externo. Temos aqui o papel do homem, o papel da mulher, vamos agora o papel dos filhos. Vamos ainda hoje à sogra, mas é mais tarde. Mais tarde, só os filhos agora. Só os filhos agora. Papel dos filhos. Então, aos filhos, Deuteronômio vai falar sobre os pais na relação com os filhos. Então, que se espera que os filhos sejam obedientes aos pais, o que esperam que os filhos sejam cooperadores junto com os pais. O que nós vemos hoje é um segmento da família dentro da casa, pode ser a menor possível, o filho faz do quarto, às vezes, a sua casa, o seu isolamento, a sua vidinha, tá? Então, o que se espera, aí eu quero ressaltar essa questão do pastor quando fala do corpo, é isso, cada um comparecendo com a sua cota ali dentro, espiritual, emocional e também financeiro. Os papéis dos filhos, o papel dos filhos tem a ver com essa cooperação, com esse respeito, com essa contribuição nessa esfera espiritual, emocional e, quando trabalha, financeira também. Concordam? O primeiro mandamento, né, com promessa, ele está voltado, direcionado aos filhos. Honrará teu pai e tua mãe, e se prolongarão teus dias na terra. Ou seja, os filhos, ele tem um papel de honrar os pais, obedecer aos pais, ser obediente, ser atentos, né? Então, esse é o papel dos filhos. Eu acho que já está bem delineado. Claro que é. Lá em casa a gente tem um hábito, até hoje a gente cultivou isso, de pedir benção a pai, benção a mãe. Eu continuo não estou dizendo se isso deve ser feito ou não, mas é um hábito que nós temos lá em casa, quando eu vejo papai, benção meu pai, benção, né? É um hábito saudável, estar debaixo da benção. Eu acho que também não é o fato de pedir benção que está honrando, né? O cara pede benção, mas é um ignorante, um tolo, né? Mas honrar o papel, cuidar desse pai, entender que só estamos aqui porque teve papai e teve mamãe para nos colocar. Eu passo esses princípios para os meus filhos. Meus filhos, todos eles, os meus 3 meninos fazem isso.
com a avó, com o avô, com os tios, fazem isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. A Bíblia é clara quando descreve o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos pais e o papel dos filhos. Se a gente quiser aprender mais, a gente pode continuar refletindo sobre a Bíblia, estudando a palavra, meditando na palavra. E você tem duas vozes, ou três, ou quatro, ou cinco, mas você tem duas principais vozes. A voz do mundo que diz, olha, não é isso. Cada um faz o que quiser. Quem não chora não mama. Quem grita mais alto é que manda. Quem põe o dinheiro, quem tem o dinheiro na mão é quem exerce o poder. Isso é o que o mundo diz. Agora, o que a Bíblia diz, ela mostra outra história. E aí vale a pena uma reflexão, ouvinte, sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Todo projeto de Deus é bom. Se sai do projeto de Deus, começa a ter problema. E aí você vai descobrir que o problema é porque saiu do projeto de Deus. A nossa fidelidade ao projeto de Deus nos levará à construção, à edificação, a viver coisas boas, mas sair disso produzirá essas rupturas terríveis que estão aí. É isso, minha gente. Sem dúvida, eu creio que é isso. A Bíblia ela é moderníssima, não é? Quando a gente deixa de poder ficar lendo a Bíblia só com um aspecto assim da cultura. Então, histórico, a gente vê a Bíblia lá, os conceitos. A Bíblia não está falando de questões tão assim. A cultura está ali, mas ela não está só para aquele tempo, falando de conceitos, é isso mesmo. O ouvinte falando, minha esposa ganha 7 vezes mais do que eu. Ai, ouvinte. E ele está falando aqui, ó, eu sou o cabeça da casa. Não está reclamando, não. E ouvinte, deixa eu dizer uma coisa, deve ter um monte de homem dizendo assim, amém, Jesus. Pessoa, Jesus. Hashtag inveja. JR, eu com 7 anos assumi o lugar da minha mãe, pois ela tinha que trabalhar, eu tive que tomar conta da casa e dos meus 2 irmãos mais novos, diz aqui a nosso ouvinte. Obrigado pelo carinho, meu querido ouvinte. Outro ouvinte dizendo, houve um tempo em que o meu esposo ficou desempregado, ajudei, paguei as contas da casa, sim, nunca joguei nada na cara dele. Parabéns. E quando ele conseguiu outro emprego, passou a me ajudar e minhas contas ficaram prejudicadas quando ele perdeu o emprego. Somos uma família, uma equipe, estamos caminhando juntos para o bem da família. Essa maturidade é fundamental, diz aqui uma de nossas ouvintes, outra aqui dizendo que debate maravilhoso, que experiência especial que vocês estão compartilhando, graças a Deus, ouvinte. JR, o problema é que hoje os homens deixam a responsabilidade toda para a mulher. De ajudadora passamos a provedora pelo bem da família. Passo por isso e simplesmente não dá para aguentar tanta responsabilidade. Outra coisa, hein? Conversar não adianta, diz aqui o ouvinte. Calma, ouvinte. Que às vezes bom, de um jeito ou de outro, tem que conversar. Verdade. A Bíblia, ela é o manual da vida saudável, né? Você consegue ter todos os temas bem explicados dentro da palavra do Senhor. Mas nós sabemos que nem todos seguem esse manual da vida saudável. E é aí que gera esses conflitos, como o da ouvinte de hoje, como o ouvinte que mandou também a pergunta, né? Dizendo que a mãe não deixa ele casar, ele não tem filho, já tem 30 e poucos anos. Então, a vida, é claro, a Bíblia, ela deixa tudo delineado, o papel de todos. Mas quando esses papéis não são realizados com excelência, existe realmente essa lacuna. E aí, essa pessoa, ela toma o lugar do outro para poder suprir esse espaço vazio. Mas aí é que está a grande questão. Deus deu uma vida para cada um. Ou seja, não viva a vida dos seus pais. Ame seus pais, honre seus pais, ajude seus pais, mas não se anule. Não se anule, viva a sua vida. Não deixe de casar, não deixe de ter filhos, porque sua mãe não quer. Porque você entra num complexo de Édipo. A mãe já olha para o filho, não mais como filho, mas ela olha para o filho como o provedor da vida dela, ad eterno. Ela olha para o filho como se fosse uma posse dela, em que o filho não tem direito de ter a própria vida. Ou seja, não é para você abandonar os seus pais, mas coloque um equilíbrio na sua vida, de forma que você consiga dar amparo, mas não anule seus sonhos, seus projetos, não anule as suas promessas e nem anule a sua vida. Ou seja, você tem que tentar equilibrar tanto a sua vida quanto a vida dos seus pais, em que você está colaborando. E deixa eu só falar aqui, os pastores aqui vão me auxiliar nisso. O que eu vejo de esposa, de mulheres reclamando de omissão de marido.
Tem aumentado isso assustador. Eu não sei no gabinete dos senhores, mas no meu, pastor, meu marido e meu marido, se omitem demais, colocam tudo na conta da mulher. Homens de Deus que estão me ouvindo aqui, e os que ainda não são, vamos assumir o nosso papel de homem dentro da casa, não da autoridade de mandar, de gritar mais alto, não. Mas de reconhecer que você está ali também para fazer o teu papel, cuidar da casa, assumir o teu papel como sacerdote do lar. Sim, eu fui num sepultamento uma vez e ouvi uma coisa que me deixou estarrecido. Tava lá o homem lá, o marido sendo sepultado, e um adolescente ouviu de alguém falando assim, ó, agora você que é o homem da casa, você que é o marido da casa. Eu olhei para ele e falei, não, meu filho, você continua sendo adolescente. Vai viver a sua infância, vai viver a sua adolescência. Não recebe isso não. Não. A Bíblia diz que do órfão e da viúva o Senhor vai cuidar, né? Deus vai trazer o escape, o livramento, o sustento, mas quer impor num garoto de 14 anos o papel de o homem da casa? Não é o homem da casa. O ouvinte dizendo, JR, meu pai abandonou a minha mãe com 8 filhos. Eu sou a mais velha, na época eu tinha 17 anos. Ele nunca mais nos procurou para ajudar em nada. Larguei os estudos e fui trabalhar de doméstica. Ele teve um filho com esta pessoa, agora ela morreu e o filho acha que eu e meus 7 irmãos temos que ajudá-lo com o meu pai. Minha mãe ficou com os 8 filhos sozinha, até hoje ninguém fez nada. Olha que situação e que drama que a nossa ouvinte vive. E o ouvinte, sendo seu pai, né, o pai de vocês 8, aliás, de vocês 9, né? Vocês 8, sendo o pai de vocês 8, embora ele não tenha cumprido a missão dele paterna de cuidar, de criar, de estar junto, isso não quer dizer que vocês não possam cumprir a função de filhos. Com certeza. Não é fácil. JR, tem um detalhe que eu acho tão importante quanto os outros, que honrar pai e mãe foi colocado no decálogo. Por que será que foi colocado? E tantas outras coisas foram colocadas. Porque tinha necessidade. Hoje, nós temos que fazer outras leituras tão importantes quanto da Escritura. Na relação da família, na relação do respeito, de gente que são formais, que são excelentes formalmente, mas quando você vê no interior não é tanto assim. Então, hoje ainda, a verdade bíblica e a visão do todo de Deus, que o irmão não deve matar o irmão matou o irmão lá tão longe. A gente está falando de morte hoje, morte veio lá de tão longe. Então, nós precisamos trazer isso, né? O individualismo toma conta das famílias. É meu, que ganhei, não sei mais do que. A Bíblia caminha no outro patamar. Ouvinte dizendo, JR, esse debate está maravilhoso, eu estou desempregado e a minha esposa é que está trabalhando, eu estou cuidando da casa, lavando, passando, cozinhando, tenho 2 filhas que me respeitam normalmente, sem nenhuma dificuldade. Temos aqui um lar abençoado, conta aqui o ouvinte. Outra ouvinte dizendo aqui o seguinte, eu ouvi falando da cunhada, a cunhada não entrou na história ainda. Cunhada ainda não entrou não, ouvinte, calma aí, segura aí. JR, eu também quando casei, logo meu esposo foi mandado embora do trabalho, aí tive que bancar as contas da casa, mas graças a Deus ele conseguiu outro trabalho e juntos, um ajudando o outro, estamos até nas tarefas do lar. Ouvinte, JR, tenho 39, um filho de 21, moro com meus pais, eles me mandam casar, mas eu acho que eu tenho que continuar com eles aqui, diz o ouvinte, você também tá o quê? Tá enrolando aí, hein? Hein, ouvinte, mas pelo amor de Deus. Né? Bom, esses assuntos todos, esses temas estão envolvidos com a nossa vida o tempo inteiro. Você veja que algumas escolas dos Estados Unidos estão incluindo a educação amorosa no currículo, que é uma coisa curiosa. Antes disso, pastor Ailton, hora certa no Rio, por gentileza. Exatamente 11 horas e 39 minutos. Repita. 11 horas e 39 minutos. Estamos juntos no Debate 93. Algumas escolas nos Estados Unidos estão incluindo educação amorosa no currículo. Muitos educadores chegaram à conclusão de que a geração Snapchat e Instagram até sabe como evitar filhos e se proteger de doenças sexualmente transmissíveis, mas não tem a mais remota ideia de como se namora alguém. Segundo Richard Wisborg,
diretor do Programa de Desenvolvimento Humano e Psicologia da Universidade de Harvard, muitos adolescentes não entendem, por exemplo, o que é um namoro saudável e o que é um relacionamento tóxico. Não diferenciam amor de paixão ou desejo sexual. O que você acha da educação amorosa nas escolas? Pesquisas feitas nos Estados Unidos apontam que 70% dos jovens de lá gostariam de ter recebido mais informações sobre aspectos emocionais dos relacionamentos. E você? Gostaria de ter aprendido mais sobre um bom relacionamento? Como ter bons e saudáveis relacionamentos? Eu pergunto a você, ouvinte, começando inicialmente a ouvir os nossos queridos debatedores, pastor Ailton, pastor Emanuele, pastor José Magalhães e o pastor Alex Pinheiro. Eu penso assim, dentro desse contexto de desconstrução da família, dentro desse contexto de individualização, né? Dentro desse contexto do consumismo, do prazer a qualquer preço, aquilo que é inerente à família, que o filho ele deveria observar na família, na relação dos pais, na convivência, para poder ver, é uma questão de relacionamento, vai passar para a escola. Então, ou seja, a falência da família levando como que a escola cumpriu um papel que a princípio não é dela, entendeu? De poder fazer esse tipo de ação. Então, e eu penso até uma coisa um tanto quanto perigosa, tá? Porque relacionamento, muito embora ele tenha lá as suas questões conceituais, mas isso na fase adulta que nós vamos ver, na vivência, a gente observa dentro de casa, tolerância, respeito, certo amor, essas coisas dentro de casa. Na falência da família, nós estamos observando a sociedade procurando preencher esse espaço, inclusive dentro de um mundo em que a gente vive numa inteligência artificial. Então, só acho que quem tinha que ensinar isso era pai e mãe. Quem tinha que ensinar. Vem da família, do contexto, do bruto da família. Quem tinha que ensinar. Onde o ambiente onde tinha que ser aprendido é isso, e as pesquisas refletem essa ausência. A contribuição é isso, gente. Quer dizer, isso. Agora, isso vai para a escola. Vamos então falando de escola dos Estados Unidos. É um modelo de escola, sim. O menino passa o dia inteiro lá, tem toda a estrutura. São escolas, em sua maior parte, gratuitas, tem as particulares também, mas você tem as escolas do governo, com toda aquela estrutura. O cara joga beisebol, o cara joga handball, o cara joga bola de meia. Não, bola de meia eles não jogam, não. O cara joga um monte de coisa. Tem lá o dia inteiro para ficar na escola, tem lanche, almoço, etc, etc. Então, tem uma estrutura de tempo. Né? Trazendo isso para uma realidade nossa aqui. Luta. Eu vou discordar, aqui Brasil, do pastor. Luta. Eu vou discordar do pastor. De qual pastor? Do pastor Ailton. Eu vou discordar do pastor Ailton. Perdão, pastor. Eu vou discordar do pastor Ailton pelo seguinte, eu não acho, claro, eu sei que a família ela tem um papel de ensinar e dar a direção e o norte aos filhos. Mas a escola ela tem um papel muito importante na formação do caráter humano. Eu acho que quem tem no caráter é a família. Sim, a família e a escola, elas andam juntas, elas andam juntas, tanto andam juntas, pastor, que antigamente na escola tinha uma matéria chamada moral e cívica, que na verdade essa disciplina eu não fiz, mas a minha mãe fez, ela falava da importância da moral e cívica dentro da escola. Os pais tinham a responsabilidade de transmitir valores, de transmitir princípios, mas a escola, como uma ajudadora, uma auxiliadora da formação do caráter humano, porque a escola também tem esse papel da formação do caráter humano, ela tinha essa disciplina de moral e cívica. E você vê que antes o povo tinha muito mais educação, muito mais empenho, muito mais senso de responsabilidade do que tem agora. Ou seja, essa situação da educação amorosa, ela vai ser tratada na escola por especialistas também. Não é que vai tirar a função do pai e a mãe em dar a orientação acerca da relação amorosa, inclusive dando orientação amorosa com fulcro, ou seja, com princípios norteadores bíblicos. Mas a escola tem esse papel também de passar, junto com o especialista, agregar princípios, ajudar, auxiliar. Não estou falando aqui de tirar a responsabilidade do pai, tirar a responsabilidade da mãe e colocar tudo na escola. Mas elas juntas, caminhando
para um benefício. Eu acho que muito bacana essa iniciativa. Só um contraponto aqui, só um contraponto. É uma coisa do cotidiano, do tempo, em que há uma privatização da educação dos filhos, certo? Eu tenho conhecimentos de diretores que vêm falar comigo, chamo os pais não vêm. Fala, o problema é da escola. Então, eu entendo que a escola tem um papel muito importante, entendeu? Papel educador. De poder. Agora, me assusta, mas eu vejo que é uma questão desse momento, onde já falou que o pai trabalha, a mãe trabalha, a privatização da educação. E a formação do caráter, se nós pensarmos em caráter, que é algo que se forma até os 6 anos de idade, no meu pensamento, é a questão da família. E as distorções que nós estamos vendo de ideologias de gênero têm vindo por conta da escola. A formação do caráter. Não, mas o que eu entendo é um processo. É a falta de estrutura familiar que transfere para a escola e que transfere para a sociedade. Eu acho que começa na casa, começa na família, mas a escola também tem esse papel. A escola cumpre esse papel juntamente com a família. Por que a escola não está cumprindo? Porque a família não está cumprindo. E aí, dentro da sala de aula, o que tem? Tem um filho que vê o pai não honrando a mãe não honrando o pai, vê o pai xingando a mãe xingando o pai, o que ele vai falar com a professora? Ele vai xingar a professora. Né? E vai ser uma desconstrução. Mas eu não desaprovo, eu acho interessante tratar esse assunto. A nossa geração aqui no Brasil é a geração da rede social. Verdade. A galera vive o tempo todo na rede social, né? Inclusive, quero compartilhar a minha, tô brincando. A galera vive na rede social e a gente acaba perdendo esses valores pequenos que é para o crescimento e a bênção da família. Então, é interessante. Eu fiz uma época, algumas pesquisas em escolas com alunos que estavam terminando o 2º grau. Impressionante as meninas grávidas. Em absoluta maioria, não tem pai. Não tem pai. O pai é um omisso. Então eu percebo a partir daí que aquela mocinha, aquela adolescente ou aquele garoto que tem um pai presente, isso reflete lá no social, lá no artístico, lá em qualquer área. Vai respeitar a fila dos outros, porque ele aprendeu em casa que deve respeitar. Né? Agora, todo largado, o cara não tem parâmetro. Até porque se não tem pai, vai procurar no esposo ou no cara com a fantasia do pai, vai se dar mal. JR, deixa eu só falar uma coisa interessante. O pastor disse que os pais não vão para as reuniões escolares. Eu acredito que tenha muitos pais que não vão na reunião escolar, porque eles colocam a reunião escolar na hora de trabalho, no horário de trabalho. O modelo dos Estados Unidos, a reunião escolar é à noite. E normalmente no final de semana. Ou seja, é por isso que dá certo, por isso que os pais têm essa união junto com as escolas. Ou seja, a reunião de trabalho que eles colocam, nenhum empregador fica liberando o pai ou mãe para poder ir para a escola do filho, pegar boletim, conversar com a professora. Então, na verdade, não é uma omissão por consentimento do pai. Não é que ele queira ser omisso muitas vezes. É claro que tem as raríssimas exceções da pessoa que fica em casa e não vai porque não quer. Mas hoje, no nosso contexto atual, muitos pais gostariam sim de estar na reunião e não podem. A palavra é boa. Eu acho que tem que reclamar. Tem que reclamar então. Então, se é isso aí mesmo, se a dificuldade é essa por conta do horário, em geral é isso mesmo, eles marcam de dia. É de dia. Quem estuda de manhã é de manhã, quem estuda à tarde é à tarde. E às vezes é no meio da manhã, no meio da tarde, ou seja, o que impede o deslocamento, etc, etc, etc. E acho que se ainda que eles queiram manter esse horário, eles tinham que ter outra alternativa. Então essas reuniões, e algumas escolas, elas marcam assim, marca 11 horas. Isso. Marca 11 horas, mas se os pais não puderem às 11 horas, eles atenderão os pais em outro horário. Individualmente. Então, e isso é fundamental, porque ainda que os pais não possam ir naquele horário, os pais poderão ir num outro horário. Então, pai e mãe podem exigir. Pode chegar e falar assim, não, mas eu quero, dessa reunião, neste horário eu não posso. Ou você faz uma reunião num outro horário, ou você vai ter que me atender num outro horário. E se o professor, coordenador, superintendente, blá, 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 tiver alguma dificuldade, tem que conversar com ele para de alguma forma trazer para ele algum tipo de entendimento diferente sobre esse assunto. Muito bem, boa ideia. O pastor Alex, hora certa no Rio, por gentileza, hein? 11 horas e 49 minutos. Repita. Pulando para 11 horas
e 50 minutos. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Falamos de escola, vamos agora aqui. Um grupo de ex-alunos se reencontrou após 40 anos. Se alguém se reencontrou após 40 anos, tem que celebrar duas coisas. A primeira, está vivo. Verdade. A segunda, estudou moral e cívica na escola. Eles se reencontraram para fazer um mutirão em um colégio estadual de Goiânia. A turma estudou na instituição em 1977. Olha aí, Desidério, aonde o irmão estava em 1977? Que classe, que sala de aula? Aí vai ficar difícil. Eu estava na escola estadual Bento Ribeiro, no MEIA. E que ano que é? Que série que é? Fundamental? Fora da época mesmo. Sempre por aí. Segundo grau. Primeiro grau, na época era primeiro grau. Nasceu em 1961. 61. 40 anos. Então, o senhor conheceu o Ernesto Geisel. 17, claro. Então, ele tá te mandando um abraço. Muito obrigado. Essa época lá, não é não, Marcela? Veio pra mim. Eu acho que anos eu estava terminando para ir para a escola técnica. O senhor já tinha 17 anos? Não. 40 anos atrás. 40 anos atrás. Não, 77 ou 40 anos atrás? 40 anos atrás. 77. Isso, então. Deve estar por aí. Por aí, né? 61 com 17. Isso, comprometido, estudando. Isso. Tá bom. E graças à iniciativa da aposentada Patrícia Mendonça, a turma voltou para fazer a limpeza no local, ajudar na pintura de paredes e a melhorar a aparência da escola. Iniciativas simples podem mudar a história de um lugar e de pessoas. Você já foi marcado pela simples iniciativa de alguém? Quais pequenas iniciativas poderiam fazer para mostrar o amor de Deus na prática? Olha, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas tem 500 grupos de WhatsApp dos colegas da turma do primeiro ano, assim, pré-1, entendeu? O da turma do maternal, não sei o que lá. Esse pessoal tá todo encontrando. Podia encontrar para fazer uma coisa boa assim, né? Legal. Muito bom. Com 16 anos eu estava na Escola Técnica Federal. O irmão tava fazendo conta até agora aí, fazendo a conta aí, hein? Ernesto Geisel, eu sei, então. 77 Ernesto Geisel, é isso aí. Que mais aí? Que mais que a gente pode colocar como desafio pra gente fazer a diferença na vida de alguém? Você passou por uma escola, a escola foi importante, você criou vínculos, criou amigos, esses grupos estão se reunindo, as pessoas falam sobre esse assunto lá pelo WhatsApp, querem criar afinidades, a pessoa quer sair para comer um churrasco, para bater um papo, às vezes aparece uns defuntos, se é que você está me entendendo, defunto emocional, entendeu? Ai, como eu lembro quando a gente, né? Tá lembrado, aí a pessoa já tá casada, o outro também casado, e os dois estão lá se reencontrando, fantasmas do passado. E tem que amarrar esse negócio, hein, ouvinte? Naquele tempo que era bom. Tem que amarrar esse negócio, hein? Lá na igreja nós pintamos a escola que fica na rua da igreja, coisa de 4 anos atrás. Que lindo. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, eu estudei na escola estadual Bento Ribeiro, né? Hoje, adulto, como meus colegas, não sei, mas tem alguns que devem estar bem posicionados, outros não. Mas mesmo assim, se a gente se encontrasse para poder devolver um pouquinho para aquele lugar que ajudou a gente. É muito legal, né? JR, essa frase iniciativas simples pode mudar a história de lugares e pessoas, me faz remeter na origem da escola dominical. A origem da escola dominical, no período pós-revolução industrial na Inglaterra, propriamente na cidade de Gloucester, ela tem uma história muito bacana, porque Robert Hake, o que ele fez? Era um jornalista e um convicto religioso. Ele olhou para a realidade local, onde haviam muitos analfabetos, onde havia um índice de criminalidade muito grande naquele local da cidade dele. E ele resolveu colocar no domingo uma escola dominical. Uma escola dominical que ela era multidisciplinar. Era estudo bíblico, era matérias seculares, era uma escola dominical em que tinha boas maneiras, moral, ética, e geografia, história, tudo isso. Então preparava aquelas pessoas que eram analfabetas, que não tinham mais perspectiva de vida. E essa iniciativa de Robert, ela foi fantástica. Essa iniciativa de Robert fez com que o índice de criminalidade baixasse na cidade dele de Gloucester, a ponto de os bancos dos réus não terem mais réus a serem julgados, não tinha mais criminosos. E a nossa igreja, ela faz isso.
nós damos curso preparatório para que as pessoas do local possam passar em concurso público. Olha, eu dormi tarde essa noite, entendeu? Eu dormi tarde, eu dormi alegre, eu dormi agradecendo a Deus e lembrando de um jovem talento, um valor impressionante que entrou numa hora difícil, num momento complexo, que ontem deu 3.500 entrevistas, que continua dando entrevistas hoje. O nosso querido César. Bom dia, César, goleiro do Flamengo. Bom recebê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, é um prazer realmente participar aqui. Eu sou um grande ouvinte, eu tô sempre que eu estou indo para o treino, eu coloco na rádio, estou ouvindo, então é um prazer muito grande poder participar aqui. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Alegria é minha, meu querido, que Deus te abençoe muito. Estamos todos muito alegres, muito agradecidos a Deus por tudo que aconteceu ontem. Ô César, você deu 557 entrevistas ontem. O que você não falou nas entrevistas que você gostaria de falar aqui na 93 FM? Não sei, acho que eu tô até um pouco rouco realmente. Não só, lógico, quando eu saí do campo, a gente já vai ao extremo ali, né? Tanto já tem que orientar e falar o tempo inteiro. Ontem eu já estava realmente muito tempo sem jogar, então foi uma situação até um pouco diferente, né? Mas eu acho que nas entrevistas eu procurei glorificar a Deus, né? Em todo o tempo, tentar frisar o quanto foi um milagre, o quanto Deus preparou todo esse momento, né? Apesar de ter sido por umas situações tristes, né? Dos companheiros, o Diego se machucou e o Muralha não vinha vindo muito bem, e a oportunidade apareceu de uma forma até inesperada, assim por muitos. Hoje esse ano foi emprestado no começo do ano para a Ferroviária, no passado para a Ponte Preta, então, e esse tempo a gente sempre criando expectativa e orando e pedindo para que Deus fizesse a vontade dele na nossa vida, e eu acabei não jogando nem na Ponte, nem na Ferroviária, e esse ano estava caminhando para que isso acontecesse novamente, eu não tivesse a oportunidade de jogar. Mas em todo o tempo, na minha preparação, em todo o tempo em todo esse período que eu fiquei sem atuar, né, sem jogar, a gente orava muito e acho que cada treinamento, assim, Deus fortalecia e dava ânimo para que a gente continuasse, perseverasse. Parecia que, parece até que eu sabia que aconteceria isso. E os meus últimos treinos vinham sendo muito, muito bons, assim, eu estava me sentindo bem e confiante, mesmo sabendo que eu não jogaria mais, mas Deus deu essa graça, né, e essa sabedoria, talvez, que veio certamente do alto, para que eu pudesse continuar, né? Continuar treinando, me dedicando, fazendo o que era a minha obrigação realmente, né? Como um atleta, independente de jogar ou não, esse era meu trabalho. E Deus honrou muito, e principalmente de uma forma que eu nunca imaginaria, né? É lógico que um pouco antes do jogo a gente começa a imaginar, pensar as coisas, mas a forma como foi marcante, inesquecível e sem dúvida nenhuma para glorificar o nome do Senhor. Ô César, um texto bíblico, uma canção, um louvor a Deus que veio ao coração e à sua mente nos momentos que antecederam, ou mesmo naquela fase entre um jogo e outro, onde a mídia vem e fala, as entrevistas, o seu nome começa a ter uma repercussão muito mais intensa, até o dia de ontem, até a noite de ontem. Um texto bíblico, um louvor que ficou assim na sua mente, no coração. Então, acho que esse momento que antecedeu ali, diversos versículos, né, até que me mandavam, outros que eu buscava. Então, realmente, naquele momento, muitas palavras, mas eu acho que uma que realmente fica bem adequada para o momento, assim, não só no futebol, não só na minha carreira ou na minha profissão, mas na nossa vida, é que perto está o Senhor, né? A palavra diz que perto está o Senhor. Então, independente da situação, da circunstância, eu lembro quando eu passei por momentos muito difíceis e naquele momento eu queria que Deus estava perto, né? Que o Senhor estava perto, que o Senhor estava comigo ali, né?
E assim, da mesma maneira, quando teve um momento de honra, um momento de, talvez pra gente e pra mim, acho que foi o jogo mais importante da minha carreira mesmo. E Deus estava ali perto. Eu creio que Deus estava bem perto de mim ali, me sustentando, me dando paz, né? Então, eu acho que tem um versículo na Bíblia que diz que perto está o Senhor. Ele é bem simples, mas ficou marcado, né? E entre outros, a paz que sai de todo entendimento guardará o vosso coração, a vossa mente no Senhor. E isso eu clamava muito para que Deus pudesse guardar minha mente, guardar meu coração de todas as coisas, de todas as mensagens. E eu sei que eram maioria de apoio, etc., mas isso poderia me tirar o foco. E acho que naquele momento o que eu precisava mesmo era que Deus guardasse a minha mente e meu coração. E foi o que ele fez. Eu, apesar de ter passado tanto tempo e de uma situação tensa, talvez a minha família tivesse mais tensa ainda do que eu. E as pessoas que estão ao meu redor, né, na nossa igreja, o pessoal que ora pela gente. E naquele momento eu senti paz. E eu creio que Deus estava ali pertinho de mim. Essas duas palavras... Uma música que antes, um pouco antes do jogo, veio muito no meu coração, é bem conhecida de todo mundo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Essa música tocava bastante na minha mente, né? Então, e graças a Deus, Ele fez. E Ele é Deus. Esse nosso Deus maravilhoso que está com a gente o tempo inteiro, e como você disse, né, o Salmo 34, versículo 18, diz: perto está o Senhor e amplia dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Essa simplicidade que você expressa nas suas palavras e na sua postura, ainda que num momento que a gente sabe que é um momento de grande euforia, ainda assim mantendo isso de maneira clara, suave. Esse texto que fala sobre a paz, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento, e aí essa parte que você mencionou, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A gente do lado de cá não entende muito bem o que é estar dentro de um gol, no momento para defender um pênalti, com todas as expectativas, todos os holofotes, e depois viver toda essa euforia, mantendo essa paz de Deus, porque Deus está perto de você. Ô César, pregou bonito, meu irmão, gostei. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Obrigado. Eu queria realmente ouvi-lo aqui para que você pudesse falar aquilo que você não falou anteriormente. As entrevistas são muito rápidas e sempre com os temas conduzidos, mas aqui você tem esse ambiente suave, né? Esse ambiente especial para você compartilhar. Eu louvo a Deus pela sua vida, a postura que você teve, tanto durante o jogo quanto após o jogo. Eu vi muitas entrevistas, ouvi muitas entrevistas, especialmente uma em que você, quando foi falar sobre o Muralha, você estava sendo entrevistado, falando com o repórter, olhando para o repórter, mas quando você foi falar a respeito dele, você olhou para a câmera. E você olhou bem na câmera, como se você estivesse olhando nos olhos dele. Isso para mim, assim, cara, foi muito especial, e eu agradeci a Deus pela sua vida, que você tenha grandes alegrias. Vamos para frente, porque muitas outras coisas virão e a gente sabe, né? Se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. César, obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Eu queria até, se eu puder ainda dar um segundinho, eu queria só primeiro agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, né, de falar um pouquinho desse Deus maravilhoso, porque eu tenho ouvido e tenho me enchido da graça dele. Tenho certeza que sem ele eu não chegaria onde eu cheguei, não chegaria em lugar nenhum. Então eu sou extremamente grato a Deus. Eu queria também encorajar todos os ouvintes a buscarem a palavra de Deus, a estarem próximos do Senhor e dedicarem a sua vida a Ele, porque Ele honra no tempo certo, né? E mesmo que a gente esteja passando por dificuldade ou por um tempo de espera longo, que a gente possa acalmar o nosso coração e confiar que no tempo certo Deus vai honrar a nossa fé e o nome dele será glorificado através da nossa vida. Olha. Também, então, e aí queria também convocar os cristãos flamenguistas aí e os não cristãos também que estão ouvindo,
para nos apoiarem, porque passou um momento muito bom no jogo anterior, né, na noite de ontem, mas a fase mais decisiva está vindo por aí. Então tem um jogo domingo e tem 2 jogos da final até o dia 13. Então conto com a torcida e as orações de vocês. Valeu? Aí, meu querido. Grande abraço. Tamo junto. Deus abençoe, meu irmãozão. Muito bem, minha gente, é o som de Delino Marçal cantando Deus é Deus, um grande hino cantado por tanta gente, trazido aqui à memória de todos nós pelo César, goleiro do Flamengo. A quem não é do futebol, se você não sou do futebol, o que esse rapaz estava... Veja bem, esse menino estava sem jogar há 2 anos. Ele é o 4º goleiro do Flamengo. Machuca um, machuca 2, o outro não tá não sei o quê, e vai... Sabe, debaixo assim de dúvida, de ansiedade, de muita gente, escalado, o clube lá, os colegas dando apoio, a torcida resolveu dar apoio, mas o pessoal dando apoio, mas um pezinho atrás, né? E aí de repente o menino entra e começa e tal, e aí vem à tona uma série de coisas importantes, né? Ditas aqui, compartilhar a sua fé em Jesus, a sua confiança em Deus, os textos bíblicos na mente dele. A gente, quando fala sobre o texto bíblico, imagina que assim, no momento da luta, da dificuldade, é do trabalho. No trabalho tá dizendo, Senhor, me dê a tua paz, esse negócio tá difícil aqui, me dê a tua paz. E o Senhor manifesta a sua paz de maneira especial. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Maravilha. Muito bem, minha gente. Agradecendo aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Alex, obrigado, um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, JR. Um beijo nos ouvintes. Louvar a Deus pela nossa congregação ali de Jacarepaguá, DB Jacarepaguá. Um beijo nessa igreja linda e na minha família, esposa e filhos. Maravilha. Muito obrigado, pastor Ailton Desidério. É um prazer ter estado aqui mais uma vez. Um abraço para todos os ouvintes. Um beijo para Simone, minha esposa Larissa, filha Vaneide, e o esposo Tiago e Tiago, meu filho. E em especial, nós temos um grupo no WhatsApp, JR, chamado Família. E você sabe que ontem eu fui excluído do grupo. Sabe por quê? Por quê? Porque comemorei o gol do Flamengo. Então um beijo, Gilson Bifano, Cleverson e Carlos Elias. Deus abençoe, um beijo, Mengão aí, Mengão. Pastor José Magalhães Furtado, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu preciso só fazer uma pequena correção, claro, que é da escola dominical. Quem fundou a escola dominical foi Ana Bal, uma moça inglesa. O jornalista foi que propagou. Sem ele propagar, nós não teríamos a escola dominical hoje. Mas ela veio 10 anos antes dele. Pastora Emanuele Lisboa, obrigado, um forte abraço. Obrigada, JR, mais uma vez agradeço por estar aqui. Quero mandar um beijo para minha sogra que está fazendo aniversário hoje. Te amo, sogra, a senhora é uma mãe para mim. Olha aí. Quero poder mandar um abraço para o pastor Marcos Eleutério, missionária Ana Lúcia da STAI, mandar um abraço para o Felipe Mateus e dizer, Felipe Mateus, Deus vai te tirar desse leito, Deus vai te fazer andar novamente, creia. Um beijo para minhas ovelhas. E hoje é dia do casal, então quero mandar um beijo pro meu presente de Deus, que é meu marido. Te amo, pastor Bruno. Você é um presente de Deus na minha vida. Nós vamos orar juntos nessa hora, apresentando os nossos temas diante de Deus em oração, sobre o que conversamos hoje, tantos assuntos importantes, relacionamentos,
crises por conta da influência das mídias sociais. Que Deus também dê a bênção dele, cure os enfermos, traga consolo aos corações enlutados. Pastor Alex vai orar conosco, vamos apresentar todos esses temas diante de Deus em oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos ouvintes. E eu sempre lembro, hoje é sexta-feira, domingo, reserve o seu dia, o seu tempo para ir à igreja. Priorize a ida à igreja por você, pelo seu relacionamento com Deus. Se você tem filhos, pense nos seus filhos, na sua descendência. Veja que é importante você ter esse tempo para estar na casa do Senhor. Chega mais cedo, não chega atrasado, na última hora, correndo, esbaforido. Chega mais cedo, chega, ajoelha, senta, ora. Depois começa o culto, você vai adorando ao Senhor, orando, glorificando, reconhecendo as bênçãos de Deus na sua vida. Também aproveite o seu tempo para ouvir a palavra, ser edificado na casa do Senhor. Domingo, na igreja. Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque cremos que o Senhor não perdeu o controle. Oramos pelas famílias, oramos para que o Senhor venha colocar em ordem lares, Senhor, que estão desajustados. Oramos, Senhor, pelo teu milagre. Tu és aquele que cura, tu és o Jeová Rafá. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, o teu caminho no meio da tormenta. Como foi falado, ó Deus, pelo César, o Senhor é um Deus que está perto da nossa realidade, das nossas lutas, dos nossos desafios, trazendo a tua boa mão. Davi declara que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E nós oramos, Senhor, por cada ouvinte nesta manhã e pedimos, Senhor, a tua boa mão, o teu escape, o teu livramento, a tua honra. Obrigado, Senhor, porque cremos no teu agir sobrenatural. Nós declaramos a tua bênção, teu cuidado e a tua honra, e daremos a ti a honra, a glória e o louvor para todo sempre, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.